Lá então, falando agora do nosso querido Lugano. Cara, essa daqui eu discordo veementemente do craque Lugano. O Lugano, entre amigos, abre aspas, falta energia, não tem nada a ver com o treinador, jogadores e nem com o presidente. Na minha época, quando eu cheguei, o São Paulo não era a folha mais cara do Brasil. Quando a gente foi campeão mundial, da Libertadores e do Brasileiro, Palmeiras, Corinthians e Flamengo tinham mais recursos que o São Paulo, como é hoje. Mas era o time que oferecia a melhor estrutura para trabalhar. O CT com grandes profissionais, o único estádio privado do país. Você sentia que estava no auge e é um time top. Os times igualaram o São Paulo. Não passaram, eles igualaram. Só que você tem uma casa muito bonita, faz 30 anos, e o seu vizinho fez a mesma casa no ano passado. Está com uma energia que desfruta mais que você. São Paulo precisa se reformular mais na estrutura física do que nomes. Não são nomes. Já passaram Muricy, Rogério, Lugano, Raí, Leco, Júlio, Juvenal. É algo além, fecha aspas. E aí, obviamente, eu sou obrigado a discordar do Lugano. Claro que tem toda uma questão de fatores também. Isso daí a gente já sabe, obviamente, né? Que tem toda uma questão de fatores. Mas eu acho que não é só isso. Na minha opinião, não é só isso. Eu acho que tem muito mais, tá? Eu acho que a diretoria tem muita culpa, sim. Eu acho que isso é um pouco de passação de pano da diretoria. Nesse caso do Lugano. E tem jogadores também que também têm a sua culpa. E principalmente muitos técnicos horrorosos. O Beldia também, pelo amor de Deus, cara. Técnico horroroso. Nesse caso, eu discordo completamente aí do nosso querido Lugano. Não sei se você discorda ou não, queria a sua opinião. Né? Eu discordo. É claro que tem essa questão da sinergia, obviamente, que os caras fizeram um estádio, né, também legal, bacana, moderno, e um monte de outras coisas, mas eu acho que isso não é o principal. Minha opinião, não sei a de você. Tá? Vamos falar primeiro aqui, ó, da Leila, cara. Cara, a Leila chegou no Brasil dizendo que, cara, ela calou os times, né, de São Paulo, Corinthians, entre outros, dizendo, fiquem calmos, temos muito a conquistar esse ano. Não dê ouvidos àqueles que vivem de glórias passadas, porque não conseguem conquistar nada relevante aos dias de hoje. Então, deixa eu só dar um recado aqui para a Leila, que inclusive eu até comentei, né, nas minhas redes sociais, é o seguinte. O São Paulo vive de glórias do passado, vou falar do São Paulo, não dos outros clubes, que os outros clubes não me interessam, porque até então, os clubes que são milionários aqui no Brasil, até hoje não conseguiram sequer chegar perto do êxito de títulos que o São Paulo tem. Principalmente o seu Palmeiras, Leila, que nunca conseguiu vencer um europeu na vida. Nunca. Nunca conquistaram uma vitória contra o time europeu. E o São Paulo já tem inúmeras. Mas eu posso citar as do mundiais. Mas é lógico que o São Paulo é o clube com mais títulos internacionais aqui no Brasil. É o único tricampeão mundial. E claro, a gente está vivendo ainda do passado porque realmente vivemos momentos difíceis, com diretorias horríveis que passaram pelo clube e as dívidas que nós temos, justamente por causa das diretorias incompetentes que nós tivemos. Perfeito. Só que tem um porém. Durante todos esses anos que se passaram, vocês que se tornaram milionários, Flamengo, Palmeiras, agora Atlético Mineiro, Botafogo, até hoje não conseguiram chegar aos pés do São Paulo. E olha que a gente está há muitos anos sem conquistar um título de expressão. Eu digo expressão internacional, Libertadores, Mundial, beleza. Mas a gente vive de glória do passado porque vocês ainda não fizeram a glória de vocês. Então, Leila, menos é mais. Chora, porcada! Continua chorando. Vamos lá, vamos continuar aqui agora ainda com as informações, tá? Eu queria trazer um pouco também aqui a respeito da incompetência da diretoria. Eu já vou englobar, tá? As duas questões. O perigo que tem do Crespo não conseguir, né,
estrear contra o Flamengo, porque o Zubeldia não aceitou os termos que o São Paulo fez para rescisão de contrato do Zubeldia. Ou seja, o São Paulo ou demitiu o Zubeldia, ou fez um acordo com o Zubeldia, que é o que tem sido falado, né? Eu não acredito muito nessa história. Contrata o Crespo, mas não resolve primeiro a rescisão contratual do Zubeldia. A gente vai falar sobre isso. Agora, a incompetência do São Paulo, repito, falando a respeito de que o São Paulo não conseguiu chegar a um acordo com o Luiz Zubeldia, não conseguiu a rescisão contratual do técnico, que tinha que ter resolvido antes, tinha que ter acertado tudo antes, né? E não. Aí contrata o Crespo e o Crespo não pode estrear. São Paulo está perto de estrear com o Flamengo sábado e corre o risco do Crespo não estrear pelo São Paulo contra o Flamengo. Por quê? Porque o São Paulo não conseguiu chegar num acordo com o Zubeldia. É muita incompetência. Pausa de 5 segundos para pedir a sua ajuda ao nosso canal com o seu like e se inscrever se ainda não for um inscrito. Olha como é que são a história. Muita calma nas coisas. Primeiro que o Crespo não pediu ele para o São Paulo. A gente só está lembrando os jogadores mapeados pelo Crespo porque essa informação nunca foi passada na mídia. Ele quase assinou com o Al-Ain. Ele só não assinou porque naquele momento ele estava lesionado. E o Al-Ain preferiu fazer outra contratação. Ele está livre hoje no mercado. Segundo dizem, ele estava jogando nos Estados Unidos, foi campeão nos Estados Unidos recentemente, está livre, ou seja, é um jogador com o perfil que o São Paulo procura. E o São Paulo quer um zagueiro, o São Paulo precisa de um jogador e o cara está livre. Então, assim, são indícios suficientes para a gente pelo menos aventar a possibilidade de discutir aqui. Essa é a minha visão. Então, estamos fazendo uma simulação com base nos jogadores que ele indicou recentemente. Então, isso não é uma informação de jogadores que o Crespo pediu. São indicações de jogadores que o Crespo pediu no passado para outros clubes e que, inclusive, ou estão disponíveis ou podem gerar e serem possíveis acréscimos ao São Paulo recentemente, com base nas indicações que foram dadas, tá? Só para esclarecer o pessoal não falar, e a gente está aqui debatendo e discutindo como bons torcedores do São Paulo, até porque a gente sabe que o Crespo pediu 6 nomes. A gente não sabe quais nomes são, mas a gente pode ir na linha de raciocínio de jogador que ele gosta, que é os jogadores que ele pediu recentemente, inclusive. Um jogador que foi pedido por ele ano passado, e que inclusive o Al-Ain ganhou do Corinthians a batalha, porque o Corinthians também queria, o Corinthians fez proposta por ele, e o Al-Ain levou ele para o time do Crespo, ele jogou no time do Crespo, chama-se Matheus Sanabria. E aí eu vou dar para vocês aqui o perfil. Esse jogador o Crespo levou para o time dele, ganhou do Corinthians ano passado, quando eles estavam tentando contratar. E quem é Matheus Sanabria? Tá aqui, vai sair um post no blog do São Paulo já tá aqui agendado. Matheus Sanabria foi uma indicação direta do Crespo para reforçar o Al-Ain. Ele é um atacante argentino de 21 anos, ele jogava no Lanús, chegou em agosto de 2024, logo após o Al-Ain conquistar a Liga dos Campeões da Ásia, que é a Champions Ásia. A negociação envolveu o pagamento de 4 milhões de dólares por 70% dos direitos. O Lanús ficou com 30%. O jogador assinou um contrato de 4 temporadas no Al-Ain. Ele não vem jogando muito no Al-Ain hoje, tem com uma minutagem baixíssima. O Al-Ain jogou, inclusive, o Mundial de Clubes, ele só jogou 16 minutos nos 3 jogos deles. Ele faz parte de um time que o Crespo queria montar com uma legião argentina. O Sanabria é um jogador que joga mais como ponta ou como meio-campista. E olha, exatamente o perfil de jogador que o São Paulo está procurando hoje. Então, assim, eu não estou dizendo que o São Paulo está atrás do Sanabria. Estou dizendo que é o perfil de jogador que o Crespo gosta e que ele indicou recentemente para o Al-Ain, para a gente poder ficar aí na mira de jogadores que o Crespo pediu recentemente para o seu clube. É um jogador que joga aí, pode fazer centralizado e joga nos dois flancos, faz gols, só que está numa má fase nos Emirados, né? É um jogador que numa dessa a gente pode pegar por empréstimo, por que não? Só tô dando aqui ideias para a galera poder discutir, até porque tá assim, quem a gente pode trazer, quem a gente vai não sei o quê. As discussões estavam muito em cima de Biel, o Thiago Mendes está assinando com o Vasco. As conversas estão muito em cima de outros nomes de jogadores. Então eu estou abrindo o leque para as pessoas poderem saber outras possibilidades, tá? Vamos lá. Mais um nome aqui que o Crespo pediu recentemente para o Al-Ain. Foi contratado também outro argentino,
meio-campista, de construção de jogada. Esse aqui é mais enganche, que é aquele jogador que também joga mais camisa 10. O nome dele chama-se Gino Infantino, argentino, 21 anos, chegou nos Emirados Árabes por empréstimo da Fiorentina, é considerado uma das grandes promessas recentes do futebol argentino e tinha se destacado no Rosário Central antes de se mudar para a Itália no início de 2024, por 3,5 milhões de euros. Ele ficou sem espaço na Fiorentina, não se adaptou muito bem e foi cedido para o Al-Ain por empréstimo para ganhar minutos e confiança sob o comando de Crespo, já que estava levando outros argentinos para o time árabe, para o time dos Emirados Árabes, né? Então, assim, é mais um perfil de meia centralizado que jogou com o Crespo, que o Crespo levou para o Al-Ain. Ele caiu muito rápido, caiu muito cedo, infelizmente não deu para ele poder comandar o jogador muito tempo, mas é interessantíssimo o nome desse jogador. É um nome que, assim, a gente mal ouve falar nas especulações aqui no Brasil, mas, de qualquer maneira, é bacana a gente conhecer os nomes dos nomes que o Crespo gosta e que pediu recentemente. Tem o último aqui, lateral esquerdo, que joga também de meia, Felipe Salomone, 22 anos, contratado pelo Al-Ain, revelado pelo River Plate. Ele jogava de reserva do Enzo Dias, no time do Marcelo Galhardo, teve poucas oportunidades e foi negociado com o Guarani do Paraguai. Lá ele se destacou, foi muito bem no time paraguaio e acabou sendo contratado pelo Al-Ain e se manteve lá até a chegada do Crespo, que gostava do futebol dele porque ele era polivalente. Então tá aí, dando para vocês 4 nomes de opções de jogadores que o Crespo indicou recentemente para o ex-time dele, jogadores aí no mercado sul-americano, sendo 3 argentinos e 1 brazuca, sendo o Marlon, e eu acho que é uma discussão extremamente válida. Por que é uma discussão extremamente válida? Porque são jogadores que ele endossou e ele pediu. Então, óbvio que a gente agora, nesse momento, montando aí, buscando jogadores nas posições, a gente está trazendo isso. O Arboleda ficou no banco de reservas no jogo contra o Sub-20 do São Paulo no jogo treino. E aí a gente vai tentar entender e a gente vai conversar com várias pessoas que estão lá no dia a dia do CT da Barra Funda e estão próximas ao Crespo para entender o porquê dessa decisão e se ela vai realmente acontecer no confronto contra o Flamengo. Me afirmaram que sim, existe uma boa possibilidade do Arboleda ficar no banco de reservas, mas desde já, todos com que eu conversei me falam, ele não está descartando o Arboleda e não descarta nenhum jogador. É somente questões de algumas características de jogo, de adversário, que ele vai fazer algumas modificações que ele acredite que pode potencializar o seu time contra alguns rivais. E o teste que pode acontecer, né, e ter continuidade contra o Flamengo, de não ter o Arboleda, é muito por conta de que, na visão do técnico Hernan Crespo, dos 4 zagueiros que ele tem à disposição, eu não estou contando os jogadores da base, tá? E nem o Matheus Belém, que não está com o grupo principal, ele está treinando em separado. Dos 4 zagueiros que ele tem hoje à disposição, estou falando de Arboleda, Alan Franco, Sabino e Ferrarese. Na visão do Crespo, o Arboleda é o que tem uma maior deficiência na saída de bola. O Arboleda ele não consegue ter a mesma qualidade de passe, de controle de jogo, até de quebrar a linha de marcação adversária no momento da pressão do adversário. Ele não tem a mesma facilidade do que os outros. E contra o Flamengo, por exemplo, vai se jogar contra um time que joga em linha alta, que gosta de pressionar o adversário, então o Arboleda poderia ter dificuldades realmente de ter essa saída de bola um pouco mais qualificada. Então, por conta disso, o teste feito no jogo treino e que pode acabar corroborando no confronto contra o Flamengo seria pensando nessa situação. E é uma situação ainda que está sendo avaliada. Porque, por exemplo, o Crespo, ele acredita que quando ele tiver que fazer uma marcação mais individual, por exemplo, com um centroavante, com um atacante de destaque, aí o Arboleda seria importante, porque o Arboleda é muito inteligente no 1 para 1. Ele é talvez o zagueiro, na função de zagueirar, ele seja o melhor, né? Porque ele é bom no 1 contra 1, ele é um zagueiro veloz, mas neste momento de saída de bola, realmente ele teria essa deficiência. Então, não é um descarte, o Arboleda continuará sendo muito importante para o São Paulo e também será importante nessa segunda passagem do técnico Hernan Crespo, mas
para algumas especificações, para alguns cenários importantes, ele pode acabar deixando o Arboleda de lado em uma ou outra partida justamente por conta dessa saída de bola. E aí ele trabalhou com o Alan Franco pela direita, o Ferrarese como o zagueiro da sobra e o Sabino mais pela esquerda. A gente sabe que o Alan Franco tem uma certa dificuldade de jogar pela direita, então o Crespo ainda está se adaptando, está fazendo testes, está entendendo os melhores cenários possíveis e é por conta disso que tem uma boa possibilidade de na estreia o Arboleda acabar sim ficando no banco de reservas, tá? Só pra gente fechar, e aí a gente vai fechar não só o vídeo, mas também provavelmente essa novela que a gente falou bastante aí durante muito tempo, acredito eu que será a última vez que falaremos de Biel. Biel no São Paulo está completamente descartado, né? A gente tem falado bastante sobre essa situação do Biel, porque é um atacante onde o São Paulo entendia ser uma ótima oportunidade de mercado, mas o São Paulo entende que nessa situação onde o Sporting ele quer apenas vender o atleta e vender por valores que o São Paulo não tem condições de arcar, e até foi por conta disso que outros clubes brasileiros como o Corinthians acabou desistindo dessa negociação com o Biel, o São Paulo pude conversar mais cedo com uma fonte dentro do São Paulo, uma fonte importante, aí peguei essa informação e passei para outras 3 pessoas que corroboraram com essa informação de que o Biel não será contratado pelo São Paulo. Foi um nome que, aí vamos trazer uma linha cronológica. O Biel ele não joga lá no Sport, ele tem uma passagem ruim, acaba não tendo oportunidades, e aí o seu staff vê como uma boa possibilidade de um retorno ao futebol brasileiro. E aí começa a espalhar o nome do Biel para alguns times no futebol brasileiro. O São Paulo, 24 anos, atacante de beirada de campo, que era o que eu estava procurando e que o Zubeldia, na ocasião, queria. Um negócio por empréstimo, gratuito, poderia ser uma boa. Vamos fazer essa tentativa e faz uma proposta oficial ao Sport por empréstimo de uma temporada sem opção de compra. Mas o staff acreditava até que um empréstimo poderia ser cabível, mas depois soube que o Sport quer apenas a venda do Biel e uma venda de 7 milhões de euros, que seria recuperar basicamente o investimento que fez na contratação dele junto ao Bahia. E aí, então, por conta disso, o São Paulo descarta completamente essa contratação e está focando agora em outros nomes no mercado, para quem sabe conseguir um zagueiro, um lateral direito e um atacante que atue pelos lados do campo. Tem tentado primeiro as opções que o Crespo indicou, está enfrentando dificuldades e agora vai tentar encontrar outras alternativas dentro do mercado. Combinado? Esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Impresso aqui com os títulos do São Paulo, nesse papel de extrema qualidade, os detalhes fantásticos, tá? E tudo isso pode ser seu, de repente você é um dos escolhidos. E para isso acontecer, vai treinando aqui embaixo, comenta eu quero. Ah, e só para fazer inveja para os palmeirenses, dá uma olhada nisso aqui, ó. Mundial de Clubes. Temos 3. E se você acha que eu peguei pesado com eles, o São Paulo fez pior nesse final de semana, e dá uma olhada nessa publicação. Para quem não é São Paulino e ainda não sabe como é uma taça do Mundial, no Morumbi temos 3. E você pode ir conhecer para matar a curiosidade. Faça o Morumbi Tour com o Passaporte FC, conheça o nosso memorial e tenha um ótimo fim de semana. Galvão, parece que alguém sentiu. Leila Pereira, sim, ela mesma, publicou em suas redes sociais um baita de um textão que chamou a atenção do Brasil. Só que não foi o texto inteiro, foi só esse pedacinho aqui. Não vivemos de glórias passadas, valorizamos nossas conquistas do passado, mas queremos mais. Vivemos o presente. Temos um profundo orgulho de hoje estarmos sempre disputando e conquistando títulos, de hoje sermos um clube respeitado por pagar em dia seus compromissos, de hoje sermos um clube superavitário, profissional e transparente, de hoje revelarmos jogadores fantásticos e sermos hoje um clube com credibilidade. Fiquem calmos, temos muito a conquistar esse ano. Não deem ouvidos àqueles que vivem de glórias passadas, porque não conseguem conquistar nada relevante nos dias de hoje. Falar nisso, quanto tempo faz que o Palmeiras não ganha um título relevante, hein? Rapaz, a Leila se importa mais com o que os rivais falam do que o que a própria torcida do Palmeiras diz. Entre ela e a torcida do Palmeiras tem uma muralha da China. Até por isso tem palmeirense que não gosta dela. Eu não sei se você reparou, mas toda vez que o Palmeiras toma uma taca e a torcida começa a cobrar a diretoria, o Abel, os jogadores, né? Ela fica olhando o que os rivais falam para responder. Respondendo os rivais, ela desvia o foco. É tipo uma cortina de fumaça. Aí, em vez de continuar cobrando a diretoria, o Abel, os jogadores,
vão nas redes sociais para falar mal dos rivais, desmerecer, desmoralizar os clubes rivais. Ah, você não pode falar do Palmeiras não, você tem que olhar seu time, que tá quebrado, falido, não paga mais ninguém, não ganha mais nada. Bacana, agora eu vou ter que ficar olhando o balanço financeiro do meu clube e ficar contando quanto tempo faz que a gente não ganha um título, para ficar com vergonha e não zoar o rival. Tem que zoar sim, faz parte do pacote. Eu lembro do Palmeiras, quando foi abandonado pela Parmalat, ficou lá no fundo do poço, cheio de lama, jogado às traças. Quando o São Paulo era eliminado da Libertadores, o Corinthians, Santos, o palmeirense zoava também. E sabe qual é a diferença dos rivais aqui de São Paulo para o Palmeiras? É que o São Paulo tem 3 mundiais, o Corinthians 2, o Santos 2 e o Palmeiras tá lá se humilhando para a FIFA reconhecer aquele torneio, a Copa Rio de 51, como mundial. Ô, gente, que tal transformar aquilo em campeonato mundial? Por favor, né? Já tá passando vergonha com isso daí já. Aquela estrela vermelha na camisa do Palmeiras representa a vergonha que vocês estão passando. É simples assim. E aí você me diz, Renato, você fala que não é clubista, mas você tá sendo clubista. Você tá exaltando o São Paulo e quem tá bem na fita financeiramente é o Palmeiras. Seu time não. Mas calma que vai ter para o São Paulo também. Eu vou dar uma pincelada numa situação vergonhosa que veio à tona aqui, que sinceramente, cara, desanima, viu? Mas só... Pois bem, e o que não está sendo rápido é a rescisão do Zubeldia. Renato, o Zubeldia ainda não foi demitido do São Paulo? Pois é. Eu duvido que você não esteja sabendo disso, hein? Porque tá todo mundo falando sobre. Mas eu ainda não dei a minha opinião sobre isso, né? Eu vou resumir para quem ainda não sabe. O Zubeldia tinha pedido para sair depois daquela derrota contra o Vasco. Aquela vergonha. Aí o pessoal da diretoria falou, calma Zubeldia, vai para suas férias, você tá de cabeça quente, a gente precisa de você. Dá uma relaxada, pensa direitinho. E foi o que o Zubeldia fez. Foi curtir as férias, viajou e depois voltou e falou que não queria sair. Só que nesse meio tempo, o São Paulo contratou o Crespo. Conclusão, se o Zubeldia não sai, o São Paulo não consegue inscrever o Crespo para ser o treinador e ocupar a vaga ali. O São Paulo vai ficar sem treinador, tá? Então, o que acontece? São quase 3 milhões de reais que o São Paulo vai dever para o Zubeldia. Porque agora não é mais ele que quer sair. Agora é o São Paulo que quer que ele saia. Se no momento que o Zubeldia queria sair, esses desprovidos de inteligência jogassem uma caneta na mão dele e o contrato para ele assinar a rescisão, o São Paulo automaticamente não deveria essa grana toda para ele. Então, se tratando dessa diretoria do São Paulo, não basta só dar uma prastada de merda no chão. Tem que rolar por cima dela. Eu espero que no momento que você está assistindo esse vídeo, as coisas já tenham sido resolvidas. É o mínimo, né? Isso aí não era nem para ter acontecido, tá? Mas eu espero que o São Paulo resolva isso daí o mais rápido possível. E se já resolveu, comenta aqui embaixo, me atualiza aí. E sobre a atualização, você sabe que o Igor Vinícius foi pro Santos, tá lá, fez até um belíssimo cruzamento pro Neymar no treino, né? Poxa vida, hein? Imaginou? O cara sai de São Paulo, aprende a cruzar, que história é essa? Mas enfim, Igor Vinícius saiu contra a vontade do Crespo, o Mike se machucou, ficou só o Cedric e o Crespo vai colocar o Ferrarese para jogar na zaga. E aí a torcida ficou desesperada, né? Poxa, só o Cedric na lateral, tamo ferrado. E dando uma passeada nas redes sociais, eu vi até torcedor pedindo o Marcos Rocha do Palmeiras. O Palmeiras não vai renovar com ele. Tinha torcedor falando, pô, pelo menos dá para quebrar um galho. Olha só o tamanho do desespero. Tentar solucionar o problema da lateral direita do São Paulo com Marcos Rocha hoje, né, que não tá aguentando mais nem correr, é a mesma coisa que você ir caçar com um cachorro banguelo, cara. Não vai resolver nada. E pescar sem anzol. E jogar o Mundial com a camisa do Palmeiras. Pois bem, o Crespo tinha pedido para a diretoria um lateral direito, né, porque ia colocar o Ferrarese na zaga, e a diretoria rapidamente resolveu esse problema para ele. Trouxe de volta o jogador Moreira, né, o garoto da base, que foi jogar lá no Porto. Na minha opinião, é um bom jogador, só que é um cara de cristal, que nem muitos que nós temos nesse plantel aí. É um cara que se machuca muito fácil. Mas é bom. Se tiver bem fisicamente, aí vai quebrar um galho. E o Crespo tinha pedido também um meia e um atacante. Mas a diretoria até agora não conseguiu trazer ninguém. Mas o Hernan Crespo é um cara muito inteligente e tratou de resolver as coisas com as peças que tem. Se liga no movimento. Ele pegou o Luciano, que estava lá como meio armador, mas não armava porcaria nenhuma, só armava confusão, e colocou ele como o segundo atacante, que é a posição do Luciano, e lá ele rende. E ele foi lá na enfermaria, pegou o Oscar e vai colocar ali como meio armador, como deveria ser desde o começo. Pelo menos quando o São Paulo anunciou a contratação do Oscar, eu falei, pronto, agora temos um camisa 10. O Oscar só faltou jogar no gol, mas não jogou como camisa 10. Vai dar certo? Vai.
O único problema são as lesões, né? Porque o Oscar, Lucas Moura, esses caras aí são lagartos de enfermaria. Então só nessa brincadeira nós ganhamos um lateral direito, um camisa 10 e um segundo atacante. Mas mesmo assim a diretoria tem que sair correndo para o mercado e tentar trazer alguém, senão vai ficar difícil. Deixa aqui embaixo a sua opinião. Salve, salve galera que acompanha o nosso canal, mais uma grande novidade do Família Tricolor News para você. Fechamos uma mega parceria com a Futifanatics, a loja com os melhores preços de camisas e artigos do São Paulo. Mochilas, canecas, bonés, camisas do Tricolor Paulista e muito mais. Tem acesso aos últimos lançamentos e modelos históricos. E o melhor, só quem acompanha os vídeos aqui do canal tem desconto exclusivo. É só usar o cupom Primeira8 na hora da compra, direto no site da Futifanatics. Clique no link abaixo ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code ao lado.